Vamos agora falar do nosso... que estão aqui em destaque. Isso. Um abraço para Max Power Mega, nosso amigo, que deu esse tema durante uma conversa. Max pertence a um grupo que a gente criou de convidados da ADN, um grupo onde as pessoas participam, dando ideia para a gente de temas e que futuramente vão participar com a gente aqui de um podcast. Futuramente. Entendeu? A gente já está estudando a possibilidade de trazer o Max e trazer mais uma galera aí para participar de um podcast com a gente, que já vai estrear aqui no canal DN Degrau. Então a gente vai falar um pouco sobre os heróis nacionais. Galera, eu não sabia que existiam heróis nacionais. Eu sabia. Até o Max apresentar eles para mim. Não é vergonha para mim, pois eu não sabia realmente. Eu sabia porque, como eu sou um pesquisador de informações, então eu já sabia tanto que esse quadrinho da Vex aqui é o meu quadrinho e esse aqui é outro também nacional. O Pedro tem 2 HQs, que são heróis nacionais. Eu sempre procurei porque eu acho que o Brasil é um polo muito grande para você criar incríveis heróis brasileiros, como eu já falei. Eu acho incrível o polo, entendeu? História brasileira no sertão, em São Paulo próprio, no Rio, na Amazônia, sabe? Eu acho que o Brasil tinha que produzir isso. Não só quadrinho, séries, filmes com essa pegada também. Pô, cara, pesquisando, eu li até um pouco sobre o HQ deles, cara. É muito bom, né? Nossos heróis é nível Marvel. É nível Marvel. Claro que não temos dinheiro. O Brasil não tem, né? Mas o dinheiro está muito na mão de quem sabe de quem, né? Não estou culpando os ricos, não. A má distribuição de renda devido à arquitetura política atual, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Não vamos entrar nesse ponto. Não vamos entrar nesse ponto, porque a gente não vai entrar nesse ponto. Mas eu lembro que no período da Record, a gente tinha um herói. Você lembra dele, cara? Então, Capitão 7, nascido na TV Record no ano de 1954, teve seu próprio HQ. Ele foi um personagem que, estudando sobre ele foi abduzido quando ele tinha só 7 anos de idade. E lá em outro planeta, no planeta 7, ele ganhou superpoderes. A referência do Super 7, do Capitão 7, é porque o canal 7 era o canal da TV Record antigamente. Isso aí. E ele, né, ele era um tipo de herói, Pedro? Ele era o Superman, gente. Era o Superman. Ele tinha super força, super velocidade, ele tinha visão de raio-x, ele também voava igual o Superman. Sim, é porque assim, quando eles criaram o Capitão 7, existiam diversos heróis na televisão brasileira, futuramente vai falar disso, tipo Tiazinha, Bambu Luar, que também são versões Power Ranger. E quando eles criaram esses heróis, a verba era muito pequena, então não dava para fazer uma coisa muito grande, entendeu? Só que quando para os quadrinhos, aí você abre a porteira e pode fazer o cara viajar no espaço. Capitão 7, ele teve série, né, Pedro? Teve produções. Claro que não tinha verba para fazer aquelas feitos especiais. Na época não tinha condições, né? A produção dele era basicamente bem parecido com a produção muito fraquinha da televisão. Por isso que eu falei. Nessa parte da primeira parte do Capitão 7, ele não ia para o espaço. Os problemas eram mais na Terra. Tem até uma série chamada Vigilante da Estrada, alguma coisa assim, que é mais ou menos a mesma pegada. Ele passa na TV Cultura, antes que vocês me perguntem. Na TV Brasil, quer dizer. Então, os seus poderes eram fornecidos devido à sua roupa, que era feito de malha atômica, ou seja, toda vez que ele vestia a roupa Capitão 7, ele vestia a sua roupa, ele ganhava superpoderes, porque foi confeccionada no planeta 7. Isso aí. Então, ele era um herói que a gente via que tinha essa inspiração, e as histórias, se vocês conseguirem, acho que vocês até conseguem catar um pouquinho dessas histórias em coisas online, você consegue encontrar algumas versões dessas histórias, no caso. E também vamos falar também aqui do Raio Negro. O Raio Negro, ele... Não é o Ciclope. Não é, o Raio Negro, ele não é o Adão Negro, nem outro. Nem o Raio Negro, mesmo gato. Mas baseado no Lanterna Verde, ele também foi abduzido, né, Pedro? Só que a história dele é muito interessante. Ele foi abduzido por uma nave. Chegando na nave, ele encontra um alienígena agonizando. Então, o que ele faz? Ele ajuda esse alienígena
e leva esse alienígena para Saturno, que é o planeta dele de origem. Chegando em Saturno, o alienígena agradece ele e presenteia ele com os poderes que ele tem hoje, ou seja, o poder dele de sair raios lasers pelos olhos. Ele tem o poder de raio laser, rajada de energia, super força, poder de voo. E o uniforme dele é igualzinho do Ciclope do X-Men, cópia escarrada. Esse aí é o Raio Negro. Um que eu gosto muito e eu aconselho vocês ver é o Doutrinador. Aí você pergunta, como assim, Pedro? Doutrinador tem um filme e tem uma série, e de boa qualidade, incrível que pareça. O Doutrinador, ele é basicamente um policial federal, aonde, por causa de um evento que acontece dentro de estádio de futebol, ele perde uma pessoa importante para ele, e ele descobre que tudo aquilo foi armado pela corrupção dos políticos na época, né? Na época estava acontecendo um evento das eleições, e o Doutrinador, ele acaba, por causa desse evento, virando um vigilante para resolver esse problema. Não vou mais falar do que isso, vocês podem dar o seu jeito de encontrar o filme ou a série, e assistam e aproveitem. A gente vai fazer uma análise mais detalhada do Doutrinador. Do Doutrinador. Doutrinador, ele é um herói que ele combate os corruptos políticos. Ele é tipo... Corrupção política. Ele é tipo um justiceiro junto com o Batman. Isso aí, ele é o justiceiro que ele combate políticos corruptos. É bem interessante. Ele foi criado numa época de eleição. Eu vou falar também de um herói chamado Capitão Red. Capitão Red... ele foi criado basicamente devido à chacina que ocorreu na Candelária. E a história que conta do Capitão Red. Não, Capitão Red não, Sérgio. Qual? Capitão Red, ele é tipo o Capitão... Lâmina Selvagem? Lâmina Selvagem. Lâmina Selvagem, não é o Capitão Red não, corrigindo aqui. É o Lâmina Selvagem, que ele foi criado devido à chacina que ocorreu na Candelária, galera. As pessoas mais ou menos conhecem essa história, né, onde a gente teve aquela chacina que, comprovado ou não, acho que não foi comprovado, não sei porque... Eu lembro da chacina da Candelária. A chacina da Candelária, ela ocorreu devido a um grupo de extermínio que existia na área. Então, esse grupo de extermínio, ele foi lá para o centro da cidade matar moradores de rua e menores de rua. Porque na época estava havendo muita infração lá e eles associaram esses roubos aos moradores de rua. Teve alguns sobreviventes, inclusive um vive até em segredo de justiça, com proteção de justiça. Esse que sobreviveu na época, ele só sobreviveu porque ele dormia em cima de uma banca de jornal. E ele era uma das principais testemunhas da época. Baseado nessa história, eles criaram o Lâmina Selvagem. A história do Lâmina Selvagem é que eles pegavam os moradores de rua e levavam para experimentos, tá ligado? Para usar eles como arma. Uma arma contra o quê? Contra a guerra? Contra o quê? Na verdade, eles usavam para virarem assassinos para o governo, né? Isso aí. Para os políticos, para os corruptos, para tudo isso. Então, eles usavam isso. Só que o nosso personagem principal, o Lâmina Assassino, antes de ele receber lavagem cerebral, que isso é que eles faziam. Eles faziam uma lavagem cerebral e implantavam mal na mente deles. Tipo um chip, alguma coisa. E aí, antes de fazer isso, ele consegue fugir e ele começa a virar um herói nesse ponto. E é extremamente violento. Extremamente violento. Galera, nós temos uns heróis que, vou te falar, se tiver dinheiro e fizer um trabalho bem feito, tipo, vamos dar vida a esses heróis brasileiros. Ou pode virar uma animação. Ou se virar uma animação, pelo menos uma animação, galera. São muito bom, muito bom. Aqui é o Capitão Red, um policial. Ele é contratado por uma agência do governo para defender o Brasil usando uma super armadura estilo Homem de Ferro, mas tem um diferencial, ela tem um escudo. Basicamente esse é o herói, cara. Ele é um capitão do exército, usa uma super armadura parecida com o Homem de Ferro e ele defende a justiça e tudo mais. Além disso, gente, um bônus. Por causa desses quadrinhos do Brasil ficam tanto tempo sem ninguém falar, ninguém comentar, ninguém divulgar, grandes empresas que nem se importaram, eles transformaram e juntaram um grupo chamado a Liga, ou Aliança, que é o Alpha, no caso, que é um grupo, um quadrinho onde você junta todos os super-heróis
Para lutar contra uma ameaça. Uma ameaça antiga, entendeu? É quase que um ultimato dos heróis nacional. Isso. Mas só que melhor, galera. Procurem para ler, porque é melhor. É muito bom. É muito bom. Quadrinho nacional é muito bom mesmo. Estão de parabéns nossos escritores. Sim. Que pena que não tem investimento na área, né, galera? Que pena que não tem incentivo. Mas eles são muito bons. Aconselho a todos os nerds, geeks, procurem os trabalhos deles na internet. Pode ter material gratuito lá. Procurem, dê uma força, porque os escritores nacionais, ainda mais de HQ, animação, estão sendo, não são valorizados, não são, é uma categoria valorizada, infelizmente. Lembrando também que o canal da Underground Nerd, a gente falou em outra live, que nós também estamos lançando o nosso livro e o nosso audiobook. Só que a gente não vamos falar agora, né? Porque tá trancado super secreto. Só sabe algumas pessoas, entendeu? Algumas pessoas sabem, porque a gente quer fazer um trabalho muito bem feito para passar para vocês e futuramente, entra no verbo, nós faça quadrinhos, faça filmes, faça animações, faça o que a gente puder, faça as caras.